A CPI da pandemia está correndo perigo. E agora, assim como foi lá atrás no início, ela precisa da sua ajuda. E eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. A CPI, todo mundo sabe, ela não era para ter iniciado os trabalhos. Isso ficou óbvio. Os senadores conseguiram 57 assinaturas, entregaram para Rodrigo Pacheco, mas Rodrigo Pacheco simplesmente engavetou. E por conta de uma liminar que foi assinada e protocolada pelo senador Jorge Cajuru e pelo Alessandro Vieira, o STF obrigou que o Senado instaurasse a CPI. Porque se você tem assinaturas, o presidente da Câmara não pode, o presidente do Senado, desculpe, não pode sentar em cima do pedido, ele tem que abrir, porque há um fato, há assinaturas, você não pode ficar simplesmente sem abrir. Então a CPI foi aberta. O prazo de uma CPI é de 90 dias. Dessa foi 90 dias. 2 meses já passaram e muita coisa aconteceu. Nesses 2 meses ficou claro que Bolsonaro não quis comprar as vacinas, que Bolsonaro fez um experimento com a população em Manaus usando o Tratikov e o tratamento precoce, e que Bolsonaro se norteou por um gabinete paralelo que o auxiliava sem passar pelo Ministério da Saúde, principalmente que defendia uma tese chamada imunização de rebanho, e Bolsonaro incentivou a população a se contaminar. Isso é um crime contra a humanidade. Ficou totalmente escancarado isso. Toda pessoa que tem um mínimo de neurônio, um mínimo de inteligência e bom caratismo percebe isso do presidente da República. Só que essa fase foi fechada e agora, nesse último mês praticamente de CPI, nós entramos em uma nova fase para avaliar a corrupção vinda do governo Bolsonaro com a pandemia. E ficou claro, pelo próprio comportamento do presidente da República, junto a Ricardo Barros, que há alguma coisa estranha, porque Luiz Miranda falou, essa compra da Covaxin é uma compra estranha, eu avisei Bolsonaro, o Bolsonaro sabia sobre Ricardo Barros e ele não fez absolutamente nada. E até hoje o Bolsonaro não falou sobre Ricardo Barros. Por que o Bolsonaro não fala? Por que ele não nega? Por que ele não diz que Luiz Miranda é um mentiroso? Porque ele não pode. Luiz Miranda está blefando ou não a respeito de ter uma gravação sobre Bolsonaro. Então o presidente está acuado. E para piorar, bate cabeça com os governistas. Primeiro hoje, os governistas falaram que estava tudo certo com a Covaxin, não houve superfaturamento, os contratos estão tudo certos, não há problema nenhum. Bom, se não houve superfaturamento, se os preços estão adequados, se o contrato está certo, se a nota fiscal internacional está apropriada, por que Marcelo Queiroga cancelou ou pretende cancelar? Cancelou, né? Agora cancelou a compra da Covaxin. Nós não estamos precisando de vacinas? Esse não foi o argumento utilizado para comprar a vacina pagando $18 que nós precisávamos de vacina? Ora, muito estranho. Se estava tudo certo, por que deixou de comprar? Por que vai cancelar o contrato nesse momento? Porque tem coisa aí que precisa ser investigada. Renan Calheiros, o relator da CPI, falou o seguinte em entrevista recente: o esquema é muito maior. Muito maior. Então que seja averiguado. E é justamente esse esquema de corrupção com a pandemia que pode piorar ainda mais a situação do presidente da República e levá-lo ao impeachment, porque o Centrão está esperando a gravação de Luiz Miranda. Se houver essa gravação do Luiz Miranda, como eu falei para vocês no vídeo de hoje pela manhã, o Centrão vai tocar o impeachment, porque o negócio fica muito grande. Muito grande. Só que para isso a CPI precisa avançar. E como a CPI vai fazer para avançar? Ela precisa ser prorrogada. Só que existe um agente, um senador, que pode colocar tudo a perder. O nome desse senador é Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, o presidente do Senado. Rodrigo Pacheco tem dívida com o Palácio do Planalto. É óbvio, assim como Arthur Lira. Porque para serem eleitos, tanto Lira quanto Rodrigo Pacheco, para a presidência das suas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles precisaram fazer acordos com Bolsonaro. E existe uma fatura a ser paga por isso. Existe uma fatura. Da mesma forma que o Planalto tem uma fatura a pagar com eles. Mas há uma fatura também do Pacheco a pagar com Bolsonaro. Pacheco nunca quis a CPI. Como eu falei no início, ele sentou em cima. Foi forçada essa CPI sair. Ele não tem a intenção alguma, porque ele está em débito e ele precisa pagar essa dívida. Para a CPI ser prorrogada, são necessárias 27 assinaturas dos senadores. A CPI hoje tem 34, mas tinha 35.
Porque Chico Rodrigues, aquele senador que colocou o dinheiro no bumbum lá no ano passado, que empregava Léo Índio, o primão de Carlos Bolsonaro, no seu gabinete, tirou a sua assinatura. E hoje, Rodrigo Pacheco disse que só vai tomar uma decisão a respeito de prorrogar a CPI em agosto, no dia 7 de agosto, quando ela termina. Ele precisa esperar? Não necessariamente, não há no regimento. Se ele quiser, ele pode prorrogar hoje, contanto que haja assinaturas necessárias. E ele tem. A CPMI das fake news foi prorrogada antes mesmo do término. Por que Pacheco não quer prorrogar a CPI? Porque ele não quer que haja CPI, é óbvio. Só que ele não pode simplesmente falar que não quer, ou, tendo assinaturas, não dar a prorrogação do prazo. Ele não pode fazer isso, por quê? Porque a opinião pública está interessada na CPI. A audiência da TV Senado é altíssima. Talvez seja a maior audiência da história das CPIs. É só você ver quando aparece no Jornal Nacional, é interesse popular isso. O Brasil inteiro está interessado, ainda mais agora que começa a entrar em corrupção, tornando a CPI muito mais palatável, porque a classe média brasileira e essa mentalidade, essa ideologia de classe média pensa sempre em corrupção. Ah, o político subtrai o bem público, isso é política. Agora começa a falar a linguagem da população, então o interesse aumenta muito mais. Só que ao aumentar o interesse, nós começamos a tocar em pontos sensíveis do governo Bolsonaro, que já está muito cambalido. Saiu a pesquisa do IPEC, antigo Ibope, na sexta-feira. Bolsonaro perde no primeiro turno. Fora que a aprovação de Bolsonaro está degringolando cada vez mais. Renan Calheiros disse, nós estamos vivenciando um velório e o morto não vai levantar. Mas Pacheco não pode ir na contramão da opinião pública porque a maioria da população aprova a CPI. Então, o que Pacheco poderá fazer? E é muito possível que ele faça, e esse é o temor daqueles que apoiam o pedido de Randolfo Rodrigues para prorrogar a CPI. São 34 assinaturas que nós temos hoje. Não vazou ainda o nome, pelo menos não no momento da gravação desse vídeo. Então é muito importante que os nomes dos senadores que estão assinando sejam vazados, porque nós precisamos pressionar esses senadores para não retrocederem. Porque a chance da CPI melar ou não ser prorrogada, e ela precisa ser prorrogada porque tem muita coisa ainda para ser investigada, é se Rodrigo Pacheco conseguir articular nos bastidores a retirada gradual de assinaturas, ficando com menos de 27. Essa é a ação nos bastidores que Rodrigo Pacheco possivelmente vai fazer. Porque ele está com medo de quebrar a dívida que ele tem com o governo. Porque ele nunca quis a CPI, como eu falei. E me chama a atenção que Rodrigo Pacheco é citado por alguns como a possível terceira via que vai surgir. Ora, um político que tem medo de encarar os outros pode ser terceira via de alguém? Alguns, inclusive, dizem que ele é o sonho do Kassab, que ele saia do Democratas e vá para o PSD. Agora, Rodrigo Pacheco não é um político experiente. Ah, mas ele é senador, presidente do Senado. Tudo bem, ele pode ser presidente do Senado. Pode ser presidente do Senado, pode ser habilidoso, mas ele experiente ele não é. Experiente ele não é. O Pelé, na Copa do Mundo de 58, ele não era experiente, ele era jovem, tinha 17 anos. Habilidosíssimo, maravilhoso, mas ele não era experiente. Ele não era experiente. A trajetória de Rodrigo Pacheco é curta. E você olha para o rosto dele, com aquele rosto lisinho, que parece um rosto que foi banhado com leite, parece um bebê Johnson, que ele não tem à disposição de encarar, de ir para cima, de bater no peito. Ele não tem essa disposição. Ele tem um rosto até quase de acuado, que está assustado. Ele tem um rosto de assustado. Esse é Rodrigo Pacheco. Compare com os outros senadores mais combativos, incluindo os senadores da base governista. Compare o rosto do Pacheco com o do Marcos Rogério. Marcos Rogério é mais expressivo. Fernando Bezerra também. Parece um leite. Esse é Rodrigo Pacheco. Então ele não vai encarar Bolsonaro, mesmo sendo a necessidade da população ser tudo esclarecido. Então o que nós temos que fazer? Pressionar. E o povo vai às ruas no final de semana. E é importante que os movimentos sociais façam pressão em cima do Pacheco para que ele possa assinar a prorrogação da CPI, porque muita coisa precisa ser investigada, inclusive a compra da Covaxin e a participação do governo Bolsonaro. E aí nós podemos incluir Ricardo Barros também. Porque a CPI vai fazer um relatório. O Renan Calheiros falou hoje, não tem como não indiciar ninguém quando você tem mortes, quando você tem uma CPI desse tipo.
Não tem como. Porque Bolsonaro cometeu um crime contra a humanidade e agora nós queremos saber, houve favorecimento a terceiros com a pandemia? Houve direcionamento por parte do governo federal? A ou B? Houve patrocínio e incentivo de grupos empresariais ao gabinete paralelo? Houve advocacia administrativa por parte de Flávio Bolsonaro, que é um integrante do governo? Junto à empresa Precisa, que todo mundo sabe que a dona da Precisa, que é a Global Saúde, tem uma péssima reputação junto ao Ministério da Saúde, como foi falado por Luiz Ricardo Miranda, o irmão do Luiz Miranda. Tudo isso precisa ser investigado, mas para isso a CPI precisa prorrogar. E eu conto com você, com a sua pressão. Se inscreva no canal, ative as notificações, Twitter, @Profiléu Oficial, Instagram, canal Profiléu.